Bem-vindos ao SET People and Business, mais um episódio hoje conversando com Gláucia Guartiello, diretora de consultoria de inovação, palestrante e professora de MBA na Fundação Dom Cabral. Gláucia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Venho há muito tempo nesse mundo incerto, nesse mundo vulnerável, volátil, ambíguo, vem se falando muito na inovação. A inovação muito se colocando como a qualidade de uma empresa. Ela ainda é uma opção ou ela se tornou uma obrigação? É muito interessante esse seu ponto, né, Roberto? Porque a gente já costumava dizer, antes desse contexto de pandemia, que a inovação não era mais tão opcional. No sentido em que todo esse contexto de um mundo, como você bem disse, extremamente volátil, incerto, complexo, ambíguo, acaba trazendo nas organizações uma necessidade de se reinventarem cada vez mais rápido, né? E o que a gente percebe com tudo que tem acontecido na pandemia é justamente uma maior necessidade de adequação ou necessidade de mudança. A gente costuma ter algumas análises que mostram que na década de 60, o tempo médio de vida das organizações dentro das maiores 500 organizações do mundo era de cerca de 60 anos. Hoje isso está em cerca de 18 anos e a tendência é só diminuir. As organizações não têm conseguido se reinventar rápido o suficiente para continuarem sendo relevantes no ambiente de negócios que a gente tem vivido. E aí é muito importante a gente parar para refletir como a gente pode fazer essa transformação, né? Como que a gente pode reverter essa curva e fazer com que organizações que já existiam e que vivenciaram muito sucesso possam se reinventar, ou mais importante do que isso, incorporar conceitos de agilidade, né? A gente sempre fala que agilidade é a capacidade de reagir às mudanças, é diferente de velocidade. E o que a gente quer é que as organizações realmente desenvolvam essa capacidade de conseguirem se reinventar rápido o suficiente para continuarem relevantes num contexto que está o tempo inteiro em constante mudança, em constante desenvolvimento, com tecnologias que são aí cada vez mais acessíveis e que empoderam cada vez mais qualquer empreendedor para poder criar novos negócios, novos serviços, novos produtos. Você tocou muito bem num ponto, porque nós tínhamos essa evolução tecnológica muito rápida, a globalização quebrando fronteiras, as indústrias deixando de ter clareza nas suas fronteiras, e veio a pandemia que removeu as barreiras. Fala um pouquinho mais sobre o impacto da Covid dentro dessa questão das empresas. Quem você está vendo que caminhou correto? Como é que você está vendo o mercado, principalmente no Brasil? Ótima pergunta, né? A necessidade, ela acaba acelerando alguns processos que muitas das vezes a gente estava ali aguardando para que acontecessem. Um exemplo muito claro é o exemplo do trabalho remoto, né? Que várias organizações não estavam absolutamente preparadas para operarem de maneira remota e que tiveram que rapidamente começar a digitalizar algumas das suas operações e algumas das suas tarefas para conseguirem operar. O que a gente tem visto, né, diversas organizações no Brasil têm conseguido não só reagir à crise, mas desenvolver um conceito de novo normal. Eu já imagino que o novo normal será diferente do normal anterior que eu tinha, e eu já desenvolvo produtos, serviços e ofertas que são focadas nesse novo normal. Se a gente olha para o mercado de saúde, a gente teve um boom tanto na criação de startups de soluções de saúde, sejam de atendimento de telemedicina, sejam startups relacionadas a apoio no combate à crise do Covid. A gente vê muitas soluções também relacionadas à educação, né? As edutechs aí crescendo bastante. Todas as variações em relação ao consumo, né? A gente vê o varejo se comportando de uma maneira muito diferente. As compras online decolando de uma forma significativa e negócios baseados em tecnologia, focados em entendimento do comportamento do consumidor online, na disponibilização de produtos através da internet. Então, uma coisa muito interessante para a gente pensar nesse contexto da pandemia como um todo é o quanto ela abre oportunidades para novos negócios, para empresas que antes eram focadas em mercados que dependiam dessa proximidade física. É interessante a gente perceber um movimento, por exemplo, de várias organizações estruturando fundos de corporate venture capital, né? Organizações que estão montando fundos de investimento para poderem experimentar diversos negócios diferentes através de startups.
Então, o apetite de risco do empresário, ele tem sido maior devido justamente a uma falta de escolha, porque ele teve um insucesso causado pela pandemia. E isso, para o ambiente de inovação, é muito interessante, porque a gente pode ver players como a Amazon, como o Magazine Luiza, como diversas organizações que estão experimentando fazer coisas diferentes, justamente nesse momento em que a gente tem aí um mar de oportunidades acontecendo. Inovação já não era opcional, mas num contexto de pandemia ela passa a ser uma super oportunidade, porque ela passa a ser aí uma grande alternativa para você se reinventar. E aí eu lhe pergunto muito como trazer essa cultura para as empresas, cultura de empresas brasileiras que sempre foram aversas ao risco, de tentar reproduzir modelos. A gente percebe, né, no ambiente de negócios mais tradicional no Brasil, que a gente tem um ambiente no qual não fazia parte do nosso portfólio, né, de atividades a gente experimentar. Em geral, a gente busca gestores que têm muitas certezas, que conhecem muito do negócio. E o que a gente percebe é que para a inovação acontecer de uma maneira sustentável, ela pressupõe a existência de uma cultura que suporte isso. E a inovação é, por definição, uma atividade de risco. Se eu estou fazendo atividades de risco zero, eu estou apenas replicando coisas que já são conhecidas, eu não estou de fato inovando. Então, o que a gente percebe é que alguns horizontes de inovação, mais relacionados ao que a gente chama de inovação core, que é melhorar o que eu já faço para quem eu já vendo, quando eu vou falar de programas de excelência operacional, programas de Lean Manufacturing, de Lean Management, etc. Esses programas eles são muito bem recebidos por esses gestores que têm aversão a risco, porque o risco é muito baixo. São inovações que são quase certeza de eu conseguir trazer algum resultado de curto prazo, porque eu vou redesenhar um processo que vai ser mais curto, eu vou gerar menor custo para uma operação que já existe e assim sucessivamente. Que a nossa gestão já é muito acostumada a fazer, porque durante muitos anos isso era a definição de trabalho, né? Eu melhorar continuamente aquilo que eu já faço. Só que essa definição, ela parte de um pressuposto de que aquilo que eu faço sempre vai gerar valor. E o que a gente tem percebido, quando a gente fala de horizontes mais transformacionais de inovação, é que em contextos de grandes mudanças, e grandes mudanças não é só a pandemia, né? O advento de várias tecnologias exponenciais que a gente tem hoje no mercado, a dinâmica de ecossistema na qual eu tenho empresas que atuam em diversas indústrias diferentes em paralelo, e que isso não tem problema nenhum, porque ela é muito focada no valor que ela cria para a sociedade e não no produto ou serviço que ela fornece. Esses horizontes de inovação mais transformacional, eles exigem da liderança comportamentos que nós não aprendemos nas escolas de negócio a desenvolver. Quando a gente fala de comportamentos relacionados a experimentação, apetite ao risco, perfis diferentes, valorização de diversidade, né, de pensamento, de vivências, de experiências, de modelo de liderança. Quando a gente fala de apetite a ideias, né, apetite ao risco, a gente fala do desejo de querer fazer de uma maneira diferente. Quando a gente fala de se apaixonar pelos problemas e não pelas soluções, a gente é muito apaixonado pelo que a gente fornece, mas a gente é pouco apaixonado em entender qual que é o trabalho que eu estou fazendo para a sociedade. A gente fala muito de um conceito que se chama job to be done, né? Qual é o trabalho que o meu produto ou o meu serviço oferece para a sociedade? O que eu estou resolvendo? Qual é a dor? Qual é a dor que eu dor do usuário que eu resolvo? A gente gosta muito de se apaixonar pelo nosso produto, pela nossa resposta, não pela dor. E essas inovações mais transformacionais, elas são muito pautadas num profundo entendimento do meu cliente, no nível dessas dores que eu quero resolver, ou desses valores que eu quero criar para ele. Quando a gente fala de empresas tradicionais que estão tentando se reinventar, em geral, a gente fala de 4 pilares principais para ajudar a fazer essa gestão da mudança. O primeiro pilar é o pilar relacionado a gerar convencimento e convicção. Então, a gente fala sempre da importância muito grande das pessoas entenderem o porquê da mudança. Mas não é porque antes ele fazia errado, antes ele fazia correto, é o contexto que mudou. Então, a gente fala muito que esse convencer, não apenas de uma maneira lógica, mas de uma maneira experiencial, né? Que eu possa vivenciar uma forma diferente de fazer e ensinar para o meu cérebro que aquela forma de fazer ela funciona melhor no mundo que eu tenho hoje do que costumava funcionar, é uma coisa que tem que ser estruturada pelas corporações que querem que as pessoas de fato mudem seus hábitos. A mudança de hábito vem da repetição. Então, se a gente não começar a criar maneiras desses gestores poderem experimentar um modelo de liderança diferente de maneira consistente e contínua, eles não vão entender que é uma maneira melhor. A segunda alavanca
é uma alavanca relacionada a treinamento e desenvolvimento. Se a gente quer que as pessoas sejam fluentes em inovação, né, que elas entendam o que é inovação, que elas entendam como eu vou conseguir desenvolver inovações, se eu não desenvolvo as pessoas nesses temas, se eu não as capacito, dificilmente elas sozinhas terão o impulso de mudar. Terceiro pilar, o exemplo da liderança. Então, se o líder não entender que o exemplo dele tem um impacto enorme no comportamento das pessoas e ele não ser uma pessoa que dá novas ideias, que incentiva novos projetos, ele passa uma mensagem que é incoerente com aquilo que ele está cobrando que as pessoas façam. E o último são os mecanismos formais da organização. O sistema de recrutamento e seleção, o sistema de gestão de talento, o sistema de gestão, o sistema de produção, eles têm que ser coerentes com esses comportamentos esperados. Se eu digo que eu coloco na estratégia que eu quero ser uma empresa inovadora, mas na prática eu nunca tenho algum tipo de incentivo a quem inova de fato, tenho mecanismos formais que suportem aquilo, as pessoas veem uma separação entre o discurso da empresa e a prática. Esse bate-papo com a Gláucia continua no próximo episódio.